Fala galera, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma correção de prova do Grupo Medcoff. Hoje a gente vai corrigir a prova de R3 de cirurgia do PSU de Minas. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia, e nós vamos corrigir aqui essa prova. Impressões da prova. É uma prova ruim, por quê? 30 questões, apenas 30 questões, diretas e retas específicas. Você faz a prova em 1 hora, 2 horas e fica pensando, será que é isso mesmo? Você sabe ou não sabe, fiz ou não fiz. Agora, é uma prova que diminui aí sua margem de erro. 30 questões é pouco. Mas se você é um aluno Medcoff, que estudou o PSU Minas Gerais o tempo todo, viu as lives de revisão, você foi bem, porque você sabe o que você vai enfrentar. Vai ser 30 questões de novo, vai vir questão da mesma coisa o tempo todo, vai ser questão direta. E você foi bem nessa prova, porque foi padrão. PSU Minas, prova ardida. A gente vai corrigir todas as questões, porque 30 questões e eu vou corrigir todas. Por quê? Porque são a maioria questões de geral, uma ou outra de especialidade, que eu pedi ajuda para os especialistas, eles corrigiram e me mandaram os comentários. Eu decoro o texto e falo. Porque eu que faço as lives e gravo, porque eu tô aqui, né? Eu sou o mensageiro. Eles estão viajando, estão ganhando dinheiro, estão tranquilos, eles estudam e mandam as coisas online e eu tenho que vir resolver ao vivo. Faz parte. Mas pode ter certeza que o conteúdo é o mais atualizado possível. Vamos começar a prova do PSU Minas R3. Antes de eu começar, deixa o seu like da aprovação, manda o que você achou da prova, mande seus feedbacks para nós, é sempre muito importante para a gente melhorar e vamos juntos aprendendo e crescendo. PSU Minas, prova clássica. Eu vou deixar o último spoiler para o final, mas olha a questão 1. Primeira questão, o que eu gosto de falar da prova do PSU, que eu falei já algumas vezes? Nem precisa ler o enunciado, porque às vezes te confunde. Olha só, eu nem vou ler o enunciado, eu vou ler a última frase e responder a questão. Considerando as repercussões do pneu peritônio durante a cirurgia laparoscópica, é correto afirmar? Nem, o enunciado não muda nada. Eu tenho que saber conceitos de laparoscopia. O que eu preciso saber de laparoscopia? Eu preciso saber que quando você enche a barriga de gás do doente, você vai ter repercussões. Porque na laparoscopia você cria uma cavidade artificial, certo? Você vai lá passar um trocáter, insuflar gás, vai distender. Criou uma cavidade com gás. O que acontece? Distende o peritônio, comprime as estruturas, eleva o diafragma, diminui o retorno venoso, tem estímulo vagal e aumenta a resistência vascular periférica. Para você responder as questões de laparoscopia, você tem que pensar que quando o gás entra na barriga, tudo aperta, tudo aumenta. E você responde quase todas com essa minha careta aqui, que você nunca mais vai esquecer. E aí você, com esse conceito básico, você excluía 4 ou 3 alternativas e sobrava uma que estava correta. Letra B. A redução da pressão intraocular acarreta alterações visuais. O aumento da pressão intraocular. A resistência vascular periférica reduz. Não, aumenta. Esse slide estava na minha aulinha bônus de laparoscopia. Cantei a bola. O aluno Medcoff, determinado, gabarita as provas. Letra D. As alterações ventilatórias secundárias da opinião peritônica são reduzidas. Não, aumentam. Ainda mais na posição de cefalodeclive. Ou seja, você aumenta a pressão intraabdominal e ainda põe o paciente deitado. Aumenta mais ainda tudo. Ferrou com o pulmão dele. Certo? Letra A está certa. Qual gás a gente usa na laparoscopia? O CO2, o gás carbônico. Por quê? Porque é um gás barato, disponível no meio ambiente, absorvível com poucas repercussões sistêmicas. E claro, se tem enfisema de subcutâneo, tem mais CO2 ali, vai absorver mais. Ponto final. Questão 2, trauma. E essa aqui pega o aluno desavisado. PSU Minas é uma prova de pegadinha, enunciados curtos e atenção nas palavras. Por quê? O que está acontecendo com esse paciente? Essa parte todo mundo, quase todo mundo, entende. Facada na região epigástrica, área de Zidler, sudorese e confusão mental, líquido pericárdico com FEST, tamponamento cardíaco. Até aí tudo bem. Nem precisava do raio-x, né? Mas o raio-x mostrou lá que realmente é o tamponamento cardíaco. O diagnóstico mais provável, tamponamento cardíaco. Qual que é correto? E aí você olha a letra A e, ai, delícia, e erra. Olha só, tamponamento cardíaco. Cai em todas as provas. Corrigi ontem no IANS PR+, questão de tríade de Beck. Corrigi
eu não aguento mais falar tríade de Beck, eu vou ter pesadelo com o Beck. Opa, ficou meio estranha essa frase. Tríade de Beck, estase jugular, hipotensão, abafamento de bolhas. Presente em 30% apenas dos tamponamentos. Lembrar do tamponamento cardíaco, mais comum no trauma penetrante da área de Ziegler, faz choque obstrutivo, conduta é toracotomia de urgência. FAST ajuda no diagnóstico. E aí a letra A estava errada por quê? Porque não é na grande maioria dos casos a tríade Beck, é na minoria dos casos. E a letra B está certa. O tamponamento cardíaco é muito provável? Sim. FAST tem líquido, ainda mais sem hemopneumotórax. E a quadro clínico é clássico. Agora, se o paciente tem hemopneumotórax, o FAST é menos confiável. Ainda é confiável, é um pouco menos. Isso é um conceito avançado que vocês estão aprendendo exclusivamente nessa revisão. Mas não é o que muda. O paciente tem tamponamento cardíaco, está claro na questão. Letra C, pouco provável? Muito pelo contrário, muito provável. E a letra D também está errada por causa disso. Continuando. Terceira questão, questão de queimados. E aí também fala um enunciado enorme, mas que sempre as mesmas coisas são perguntadas. Qual é a correta em relação a queimados? O que eu preciso saber de queimaduras? Queimadura é um trauma. Ó, se você está assistindo ao vivo aqui, você lembra das questões. Você está com a prova aí, você não precisa que eu fique parado lendo a questão para você. Se você está assistindo depois, você dá um pause e faz a questão. Não vou ficar esperando que nem bobo, porque eu já sou muito bobo. Queimaduras, eu preciso saber do quê? Queimadura é um trauma. Todo paciente vítima de queimadura, ABCDE, até que se prove o contrário. Outra coisa que eu preciso saber é a reposição do volume. A fórmula de Parkland é 2 a 4 ml por superfície corporal queimada por peso. O ATLS 10ª edição manda usar 2 e fazer controle de diurese, que é o parâmetro mais fidedigno. Outra coisa que eu tenho que lembrar, queimadura de segundo grau e terceiro grau que conta para a superfície corporal queimada. Queimadura elétrica é muito mais grave, porque faz trajeto, porque lesiona músculo. E lembrar do intoxicação por monóxido de carbono em ambientes fechados. Como que eu calculo a superfície corporal queimada? Posso usar a regra dos 9 ou a regra da palma da mão do paciente. E as outras coisas vamos aprender com as alternativas. Qual está correta? A área de superfície é calculada 18%, ambos os membros superiores, tórax e abdômen anteriores. É mais que 18%. E eu vou usar compressa fria? Não. O paciente tem que ficar normotérmico, não vou gelar o paciente. Queimado já tem perda da pele, já é péssimo a situação do controle de temperatura dele. A queimadura tem que ficar numa área limpa, ótima, e aí eu vou romper as bolhas, aplicar agente antisséptico curativo logo no primeiro atendimento inicial, em vez de fazer o ABCDE. Eu vou deixar as bolhas quietas inicialmente. Queimadura de segundo grau, espessura total é mais escura, couro, não. Não é essa a queimadura de segundo grau. E é dolorosa a queimadura de segundo grau. Letra D, tá certo. Se você fizer a continha aí, vai bater essa conta do Parkland. E o débito urinário 40 ml é bom. Até 30 para cima já tá bom. Sucesso. Mais uma questão. Questão 4, questão de nódulo hepático. E esse tema sempre cai nas provas e cai no PSU Minas. E sempre cai adenoma. E a melhor conduta. Enfim, o que estava acontecendo aqui? Vocês lembram disso? A gente fala muito disso. Ultrassom mostrando um nódulo hepático. Qual que é a próxima conduta para todo mundo? Tomografia com Primovist, ressonância com Primovist, outro exame. Independentemente se for um adenoma ou não, aqui eu trouxe o adenoma porque era da questão, lembra? Mulher jovem usando anticoncepcional, adenoma até que se prove ao contrário. Olha a tomografia bonitinha mostrando o adenoma, nódulo uniforme, mostrando o contraste, tá tudo escrito aí. Tudo escrito do adenoma, se você quiser tirar um print. Mas você sabe disso. Essa questão era para você não cair em pegadinha. A suspeita era de um adenoma. Independentemente da suspeita, qual que é a melhor conduta? Outro exame. Eu preciso ter certeza do nódulo, do tipo, dos achados. Ultrassom é para segmento ou para triagem. O primeiro exame, tudo bem. Você vai para a tomografia. Você não vai operar sem uma tomografia. Não é um provável hemangioma, porque é uma mulher usando anticoncepcional, um nódulo hiperecogênico. E não vou fazer biópsia sem o outro exame de imagem antes. Questão legal, questão boa de nódulo que cai todo ano. Essas
que são essas decorebas, você tem que ir garantindo, porque você erra as que todo mundo erra e não erra as decoreba, e você passa. Olha só, próxima questão. Icterícia, colúria, colia fecal. Idosa, perdendo peso. Qual está errada? Cuidado, hein? Lembra que eu falei? PSU Minas pede muito. Certo, errado, certo, errado. Tem que ler com calma. Aqui você circula errada. E aí você acha as palavrinhas e acerta a questão. O que a paciente tem? Será que ela tem colangite? Talvez ela até tenha colangite. Por quê? Porque como eu faço diagnóstico de colangite? Deixa eu voltar aqui, só para vocês vão ver. Será que ela tem colangite? Colangite, hoje em dia, usa os critérios de Tóquio. Imagem, sinal sistêmico de inflamação e sinal de colestase. Ela tem icterícia, colúria e colia fecal. Colestase, um sinal. Ela tem imagem, né? Ela tem dilatação das vias biliares. Agora, ela tem sinal sistêmico de inflamação? Não tem febre, não tem outros achados aí que digam. Então, ela está no meio do caminho para a colangite. Tem dois. De qualquer jeito, ela tem uma obstrução de via biliar com uma icterícia colestática. Pode evoluir para colangite? Pode. Mas ela tem essa parte aqui, ó. Ela está com obstrução de vias biliares por alguma coisa. Tem estase de bile e aumento de pressão. Mas ela ainda não translocou. E ela não precisa ser tratada imediatamente, porque ela não tem colangite. Aqui é o tratamento da colangite conforme os graus. Só para vocês lembrarem. Mesmo se ela tivesse colangite, seria uma colangite leve. E mesmo com tudo isso, que não é o que acontece, eu não vou drenar imediato. Ela não está em colangite aguda grave. O que ela tem? É outro caso. Ela tem uma obstrução de via biliar com icterícia colestática. É um possível tumor pancreático. Claro, idade, sintomas, e são os principais tumores. Eu preciso ter certeza da causa da obstrução para planejar melhor o tratamento. Eu sei que ela tem obstrução. Será que é um tumor? Será que é cálculo? O que será que é? Se tivesse em urgência, em colangite grave, eu ia ter que desobstruir, fazer alguma coisa, CPRE, DTPH, operar. Aqui não, dá tempo de eu fazer o planejamento. Posso fazer uma ressonância para ver melhor a via biliar? Claro que eu posso. Posso fazer uma endoscopia para ver se não tem um tumor ali? Perfeito. Questão muito legal também de manejo de vias biliares aí. Questão 6. Caiu gasometria, mas não é gasometria aqui. Essa é aquela clássica da clássica da clássica que eles fizeram de um jeito diferente. O que está acontecendo no paciente? Idoso, dor súbita, hipotensão, taquicardia, hipertenso, já teve câncer, blá 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 blá. E aí tem uma seta mostrando. O que está acontecendo aqui? Uma trombose. O paciente tem um abdômen agudo vascular. Se você entende que ele tem um abdômen agudo vascular, você lembra de acidose lática. E eu falei que ia cair gasometria na prova, caiu do outro ano, fiz uma clarividência, e eu sempre falo na aula de abdômen agudo vascular. O que você tem que saber do abdômen agudo vascular? Acidose lática. Acidose metabólica. Abdômen agudo vascular, acidose metabólica. Próxima questão. Uma questão, aqui sim, de mais específica. Tem na aula do Matheus, de gastro, nódulos pancreáticos, cistos pancreáticos. Peguei lá da aula dele, falei com ele, ele me explicou. E essa aqui eu já vi, porque é clássica também. Apesar do enunciado muito grande, o que você procura? Você procura algumas palavrinhas-chave na questão. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Dilatação do ducto pancreático principal. E aqui também ele já fala, né? Neoplasia neuroendócrina. Enfim, qual está errada? Você vê de nódulos pancreáticos, cistos pancreáticos, quando você lembra dessas neoplasias císticas, o que você lembra? Você lembra desse fluxograma desesperador aqui, que são os critérios de Fukuoka. A gente avisa que vai cair no R3, critérios de Fukuoka. Se o paciente tem estigmas de alto risco, eu vou ter que considerar cirurgia já. Agora, se ele não tem os de risco, ele tem de preocupação. O nosso paciente tinha dilatação do ducto, que é um motivo de preocupação. Eu nem vou seguir no resto do fluxograma, porque não é muito específico decoreba. Era entender os estigmas de risco dos nódulos pancreáticos. Era um paciente que tinha dilatação do ducto pancreático principal e uma neoplasia neuroendócrina. Qual que está errado? Ah, ele perdeu peso por causa da dieta, não confirmou o câncer, tudo bem, mas é neoplasia neuroendócrina, então eu vou só acompanhar.
negativo, com dilatação, neoplasia neuroendócrina, tamanho até que também não é tão pequeno, eu tenho que continuar a investigação. Eu posso operar direto? Com certeza, nem preciso da endoscopia. Eu preciso da definição histológica? Claro. Claro, ainda mais um nódulo de risco, né? Neuroendócrino, é adenocarcinoma, é um cisto benigno. Eu tenho que ter essa indicação pelo fluxograma. Eu vou ter que seguir e investigar, porque ele tem dilatação. E agora, nódulos em contato com o ducto são de risco elevado para câncer. Sim, exatamente a mesma coisa que fala a questão. Questão boa, muito específica dos critérios de Fukuoka que sempre cai nas provas. Essa aqui, decorebíssima de anestésio. Nem preciso me enrolar. Também é uma pergunta que é sacana perguntar. Mas, uma pergunta que é sacana perguntar. 48 anos, hipertenso, diabético, infartado. Tá bem. Qual que é? O ASA. Olha só, o ASA, para você nunca mais esquecer. Tá aqui a classificação de ASA. ASA 1 não existe. A partir de agora, não existe ASA 1. Porque o que o ASA, a organização, fala? O ASA 2 é um paciente com uma doença sistêmica leve ou moderada. O etilismo social é leve. O sobrepeso é leve. O paciente que fumou um cigarro por ano é ASA 2. Eu tô ASA 2,5 já. Porque etilismo social e sobrepeso é ASA 2, eu tô já passando essa fase. Então, o Léo é ASA 10. Tanque bebe. Então, cuidado, tá? Aí tá a definição básica, mas você tem que entender que o ASA 2, qualquer coisinha é ASA 2. E o paciente mesmo compensado de comorbidades importantes, como hipertensão, diabetes e infarto, é ASA 3. O ASA 4 é o cara que infartou agora, é o hipertenso descontrolado, é o diabetes descontrolado, é ASA 4. O 5 é moribundo e o 6 é morte cefálica. Próximo. Olha só, essa aqui é difícil, muito difícil. Mas eu cacei e eu achei, o professor me deu a dica, na aula do professor Felipe Magnavosco de cabeça e pescoço. Sensacional essa questão. E a aula dele entregando aí a paçoca para quem assistiu. O que está acontecendo? Conduta mais indicada num paciente que fez tireoidectomia total por carcinoma papilífero. Câncer. Olha só como a aula respondia. Carcinoma de tireoide. Câncer de tireoide, papilífero e os outros tipos que não medular. Se é um paciente de baixo risco, eu não preciso fazer radioterapia. Agora, o paciente com risco intermediário e alto, vou fazer radioiodo. O nosso paciente fez radioiodo, ele fez, porque era o papilífero grande, porque ele tinha fator de risco. Enfim, não era isso que você tinha que saber, mas você tinha que saber que ele fez. E aí, a supressão hormonal e o segmento. Quando que eu faço? Eu vou fazer por 3 anos. Se o paciente tiver evidência de doença, eu mantenho por mais. Agora, o paciente de baixo risco, risco intermediário e alto risco, você classifica também. E agora, o paciente sem evidência de doença, o TSH em torno de 1, eu posso parar. Olha que interessante a questão. Se você não entendeu, é confuso mesmo. Assiste a aula dele que ele explica muito melhor que eu. O paciente tinha um TSH de 1,5, estava ok o TSH, e tinha sido só 2 semanas de segmento. Captou aí um pouquinho de PCI 1% no leito. Ok, ele tem os marcadores ok, foram só 2 semanas, ele está bem. Vamos manter o controle periódico. Não preciso explorar, não preciso fazer esvaziamento, repetir dose, não, ainda não. Nada de radioterapia, ainda não, nem supressão hormonal, ainda não. Calma, 2 semanas só e tá tudo bem. Observa, mantenha o controle. Se começar a aumentar, se começar a piorar, se não zerar, aí você indica alguma coisa. Questão 10. Essa também, médio, né? Por quê? Porque se você achasse uma palavra, você matava a questão. Questão de doença inflamatória intestinal. Isso não fica muitas dúvidas, porque você olha a questão e vê que o paciente está tendo uma piora clínica, febre, diarreia sanguinolenta, com muco, diz que foi por causa do marido que faleceu, mas está tendo sangue nas fezes. E aí a colonoscopia, beleza, sangue nas fezes, diarreia muco-sanguinolenta, perda de peso. É Crohn ou retocolite. Parasitose intestinal não combina. Síndrome do intestino irritável também não tem os critérios. E você fica naquela sempre clássica, retocolite ou Crohn. E tem pseudopólipos. Mais provável, pseudopólipos. Lembra, retocolite, doença de Crohn.
tem que saber fazer esse diferencial. Retocolite é mucosa, cólon reto, Crohn é transmural, da boca ao ânus, blá blá blá, e tem os achados da colono. E a retocolite pode ter pseudopólipos. O Crohn tem pedras em calçamento e tem mais achados, mais alterações. Lembra disso. Esse paralelo entre Crohn e retocolite cai todo ano, você tem que saber. Cai para R1, cai para R3. Essa aqui também deu um pouco de discussão, alunos vieram falar comigo. E aí você tem que ir no bom senso. Uma gestante vítima de trauma, qual está certo? Você vai ter que ir no feeling e entender. E olha só, vamos analisar todas. Todas estão corretas, né? Eu já marquei o verdinho. Mas vamos olhar com calma. Tomografia com dose baixa de radiação não está associada a malformações fetais. Tá certo, porque a gente faz tomografia no trauma na gestante. Faz. Tem que salvar a mãe, tem que fazer o diagnóstico. Paciência, se precisar, faz a tomografia. Está certo. Mas você marca dúvida nessa. Ok, dúvida. Líquido amniótico na vagina pode ser confirmado pelo teste de azul, nitrazina, amarelo do nitrazina, aquele papel que você testa se rompeu a bolsa ou não. Isso, ele muda a cor. É questão de GO. O teste de Clay-Hauser-Bético mostra que tem hemorragia feto-materna. Sim, é um teste que você faz para ver se tem sangue fetal no sangue da mãe. Agora, um teste negativo não exclui hemorragias menores que podem sensibilizar a mãe RH negativa, por causa do risco aí de sensibilização. Não sei, mas faz sentido, né? É uma questão aí, uma alternativa que faz sentido. Ultrassom é um bom método para avaliar o feto e a idade gestacional. Perfeito, essa eu tenho certeza que está certa. Então olha só, a 4 eu tenho certeza que está certa. Apenas a 4, a 1 e 2 são falsas, 1 e 3 são falsas, ou todas são verdadeiras? Apenas a 4 eu não gostei, porque as outras fez sentido. 1 e 2 falso, 2 e 3, 1 e 3 falso? Não, as outras estão certas também. Resposta, letra D. Essa é boa. Essa questão é boa, porque ele tenta te confundir, mas não consegue. Olha, primeiro, você olha a tomografia, você está vendo o rim aí? Ou algum cálculo? Não estou vendo. Então eu já sei onde eu estou, né? Na tomografia. Já sei o que é. Mas olha só, vamos lembrar o seguinte. Suspeita de apendicite aguda. Quadro clínico típico, eu tenho certeza, eu já posso operar direto. Ah, é um homem jovem, sem outras doenças associadas, sem outros diagnósticos diferenciais, com dor periumbilical que migrou para a fossa ilíaca direita associada a leucocitose, febre e inapetência, com DB positivo. Cirurgia. Agora, se eu estou na dúvida, eu lanço mão do score de Alvarado, a escala de Alvarado, clássica. E aí eu pontuo e faço exames. O nosso paciente estava aqui no meio. Por quê? Porque ele tinha uma dor que migrou, tinha um DBzinho, estava com febre, inapetência, mas a dor ia para as costas, era uma dor meio estranha. Não tinha 10 pontos, não tinha tudo, mas ele tinha quase. Mas fizeram a tomo. Fizeram a tomo e dá para ver o apêndice espessado, dá para ver líquido, e até é difícil apontar aqui porque não é muito específico, dá para ver. Mas de qualquer jeito, mesmo sem dar para ver, você marcava apendicite, que é o mais provável. Por quê? Olha só, dor que iniciou periumbilical na boca do estômago, localizou. 2 dias, com febre, jovem, homem, hiperextensão da coxa, sinal do psoas. E tem leucostose e disúria barra leucostúria, está irritando a bexiga perto. O mais provável é apendicite. Artrite séptica, MEC ou não. Ureterolitíase não é aquela dor que irradia, dor incólica. E a dor da ureterolitíase é súbita. O quadro clínico aí não é típico. Você tinha que ir no feeling clínico. Questão 13. A questão 13 achei sacana. Por quê? Pelo quadro clínico, tudo poderia ser, né? Você tinha que saber ver a imagem. O mais provável, olha a imagem do esofagograma, o estômago torcido, o esôfago até que está ok, né? Não está mega esôfago, não está sinal da maçã mordida, que é o de câncer. Ele está com o estômago todo torcido. Era isso, tinha que saber ver EED, achei sacana, tá? Por quê? Porque tem que saber ver ED, o mais provável, vôvulo gástrico. As outras não fazem sentido, a clínica ajuda um pouco, mas é mais pelo ED. Essa aqui é mais uma clássica que cai todo ano, o tempo todo,
de cirurgia bariátrica. Qual que está correto? Ele quer saber do tratamento cirúrgico da obesidade. O que você tem que lembrar? Que as duas principais utilizadas hoje em dia, técnicas cirúrgicas para cirurgia bariátrica, são o bypass e a gastrectomia vertical, o sleeve. O sleeve é uma mais simples, mais rápida, que pode ser revertida, que pode ser convertida, que às vezes é ponte, que você usa em extremos de idade, usa em hérnias gigantes, usa em pacientes que não aguentam bypass. O bypass é melhor, é mais definitivo, tem duração de perda de peso, a princípio, mais duradoura. E você usa o bypass quando? Refluxo, porque você não pode usar o sleeve no refluxo, porque vai continuar com refluxo. Paciente com síndrome metabólica, o bypass também é indicado, diabetes tipo 2, é o que mais usa, mas está mudando. Talvez na próxima aula aí mude. Enfim, para responder, olha só que legal. A cirurgia desabsortiva deve ser indicada. Não deve por causa disso, não. Super obeso, eu posso usar sleeve, que é restritivo principalmente, ou bypass, que é misto. Não é só desabsortivo. Essas técnicas desabsortivas puras a gente não usa muito mais. A gastroplastia vertical é a melhor indicação? Não. A paciente tem síndrome metabólica e por isso o bypass é o melhor. Perfeito, tem hipertensão, diabetes, olha só. Tem muita dica aqui. Independentemente do tipo de cirurgia, independentemente já não é legal. Os resultados se equiparam. Não, a gente sabe que a longo prazo, por enquanto, o Y de Hull bypass está se mostrando superior na perda de peso. E última questão do R3, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Última questão do R3, uma questão de transplante hepático. De transplante hepático barra carcinoma hepatocelular, né? Não só de transplante hepático. Na verdade é de transplante com carcinoma hepatocelular. Por quê? Cirrótico, fez ultrassom que viu um nódulo. Opa, alfa-feto, ok, mas tem washout. E o que eu vou fazer? O que não está indicado? E aí eu trouxe da aula do Matheus de novo um fluxograma maravilhoso de tratamento do hepatocarcinoma no fígado cirrótico. E aí tem vários estágios que você gradua pelo estado doente, pelo nódulo e pelo child. E aí você define os tratamentos, dependendo de quanto ele vai sobreviver, de que você dá para fazer. É muito complexo, aqui a aula inteira lá na aula você aprende. Aqui era um pouco mais simples. Por quê? Ele perguntava qual terapia eu não posso fazer. E aí o sorafenib, que é a terapia sistêmica, é usada em casos específicos. Está aqui no finalzinho do fluxograma, no outro que eu trouxe da outra página. Invasão vascular, acometimento extrahepático, um paciente com doença avançada e que tem uma função hepática preservada e que aguente a terapia sistêmica. É muito específico. O nosso paciente tinha até condições de avaliar um tratamento curativo. Então vamos tentar curá-lo. As outras três que são curativas podem ser feitas. A sistêmica não é o que está indicado. Isso aqui já caiu em prova, igualzinho em outras provas, eu já não lembro qual, mas cai. Cai o tempo todo indicações aí de tratamento do carcinoma hepatocelular. Por que eu falei que aquela foi a última de R3? Porque olha só, a prova do PSU Minas foram 30 questões do R3. As 15 primeiras são essas que a gente discutiu. As próximas 15 são exatamente iguais às questões do R1. A questão do R1, a prova do R1 foram 75 questões, 15 de cada. As 15 do R1 estão aqui, ou as 15 últimas do R3 foram para R1. Eles fizeram isso. Isso está sendo uma tendência. Cada vez mais, IANSP, Unifesp, todas puseram questões do R3 na do R1 ou vice-versa. Eu não sei qual é primeiro, eu não sei como eles dividem, mas tá igual. Então, se você quiser ver melhor ou ver de novo, assiste a minha correção do R1. Mas eu vou corrigir de novo aqui brevemente, só para a gente relembrar. Porque as questões são iguais, são as mesmas questões. Então eu não vou me enrolar muito. Se você quiser mais, você olha lá. Enfim, tá aqui, vamos corrigir também para, né, ficar completinho. Essa é decoreba pura. Cicatrização, células presentes na fase inflamatória. Lembra das 3 fases da cicatrização? Lembra que a inflamação, a primeira é a inicial, 1 a 2 semanas,
Predomina os neutrófilos nas primeiras 24, 48 horas, depois os macrófagos. A célula mais importante é o macrófago. Nem tinha neutrófilo aqui na opção. E lembrar que as outras não fazem parte do processo de cicatrização ou são das outras fases, não são da fase inflamatória. Questão 17. A prova do R1 teve várias questões de perioperatório e de clínica, de UTI, e aí eles puseram aqui e as outras eles fizeram perguntas específicas. Dá uma mesclada, né? Vamos dividir um pouco. Loucura isso aqui. Olha essa questão. Perioperatório. Qual está correto? O paciente que fez uma cirurgia, ele pergunta de remite. Alterações do perioperatório. Se você lembrasse da minha aula do remite e as principais alterações e mecanismos que ocorrem após um trauma, mesmo que cirúrgico, que é um estado hipercatabólico, você respondia a questão. Lembra o que aumenta, lembra o que acontece. E tinha que saber também que, é um conceito, né, chave clássico aí, tinha que saber também que a hiperglicemia pode alterar o valor do sódio. Mas você excluía as outras. Excluía as outras lembrando do remite. O ADH está aumentado no remite. A alteração da aldosterona não é essa a fisiopatologia. E a dosagem do potássio não reflete excreção diminuída. Nada a ver. É aumento da lesão tecidual. Olha que perguntinhas sacanas. 18. Mais uma de clínica de potássio. Sorte que a gente estuda muito potássio no internato, né? E no começo, porque o potássio está presente aí em várias alterações. E aí você tinha que lembrar de potássio. E o que você lembrava de potássio? Lembrava das alterações eletrocardiográficas, lembrava das manifestações clínicas. Hipocalemia, o que dá? O que dá no eletro? O que dá na clínica? E você lembrava que hipocalemia faz depressão do segmento ST. O ST segue o potássio. E você lembrava que o potássio baixo faz fraqueza muscular. Agora, você não precisa dar potássio EV para todo mundo. Pode ser VO, talvez. E você vai lembrar da última letra que está errada, a letra D, está explicado aí, né? Que faz, na verdade, hiperpolarização. Bizarro, uma prova de R3 de cirurgia, copiar, para mim, ele copiou a questão do R1, porque isso aqui é mais para R1 do que para R3. Não que o R3 não tenha que saber do potássio, é claro que tem que saber, mas tem que saber outras coisas. Então, sei lá, né? Enfim. Próxima, também caiu na prova do R1. Todas a partir de agora caíram na prova do R1. E aí é uma questão de trauma, mas na verdade é uma questão de mecanismo de choque hipovolêmico e mecanismo compensatório, que cai todo ano no PSU de Minas. Que eu avisei que ia cair, eu avisei. Se você estudou, você acertou. Lembra do choque. Qual que é o problema do choque hipovolêmico, do sangramento? Que o paciente, quando sangra muito, entra na tríade letal. Entra em coagulopatia, acidose e hipotermia. Como é que eu evito isso aí? Prioridade é parar o sangramento e repor as perdas. E eu vou aquecer o doente e controlar os outros distúrbios também. Olha só as alternativas. E lembrando, antes, perdão, trauma. Como é que é a resposta ao trauma? O paciente sofre um trauma, sofre uma injúria aguda. O hipotálamo vai ativar o sistema nervoso autônomo, que vai ativar a adrenal, que vai ativar as catecolaminas e depois o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E todas as outras alterações do remite que a gente viu também em ordem. Alternativas. Letra B está certa. Por quê? Hipotermia é ruim, eu tenho que aquecer o doente, deixar ele quente, de forma ativa. Soro aquecido, manta térmica. Perfeito. Por que as outras estão erradas? Letra A. Bicarbonato deve ser precoce para combater a acidose metabólica. Não. Eu preciso tratar a causa do choque, parar o sangramento, repor as perdas. Se necessário, eu associo droga vasoativa. O bicarbonato é depois, se não nada estiver resolvendo, se eu não tiver outras causas para controlar. Não é precoce, não adianta bicarbonato. Letra C, tá certa? Liberação está aumentada do peptídeo? Não, na hipervolemia o peptídeo aumenta. Peptídeo natriurético natural, BNP, é da ICC. É isso que eu sei. E o primeiro mecanismo, essa é a pegadinha, o primeiro mecanismo de compensação à hipovolemia ou choque é a liberação de aldosterona. Não, primeiro mecanismo é hipotálamo, sistema autônomo, catecolaminas. Depois a aldosterona. Essa é sacana, é o primeiro que invalida. Questão 20. Questão de anestésico local, questão de R1 também. E aí o que você precisava saber? Poucos conceitos que você precisava saber para matar as alternativas. Se você pensasse um pouco, não é difícil, mas quando eu faço anestésico local, o que acontece?
Olha, tem vários conceitos aí explicando as formas ionizadas e não ionizadas do anestésico local, o tipo de absorção, hidrossolúvel, lipossolúvel, fatores de risco. Se quiser tirar um print, pode tirar. Mas o que é importante para a questão? A letra A está corretíssima. A toxicidade do anestésico local depende do local de injeção. Você vai injetar num vaso, injetar num lugar muito vascularizado, e da velocidade de absorção. Se é um anestésico que absorve mais lentamente, menos chance de dar toxicidade. Agora, a letra B está errado. Eles funcionam em tecidos inflamados, dependendo do tecido. E o pKa abaixo de 7,4 não. Em geral, letra C, a maior hidrossolubilidade? Não, é lipossolubilidade, é maior potência. Ele é lipossolúvel, absorve melhor. E o tratamento primário da intoxicação é dar benzodiazepínico. Não, não resolve. Você tem que fazer uma emulsão lipídica para tentar absorver melhor esse anestésico e dar suporte clínico, até passar o efeito. Essa aqui, mais uma de R1, mais uma de decoreba total. Questão do índice de risco cardíaco revisado. E você precisava lembrar das variáveis do índice de risco cardíaco revisado, ou o índice de Lee, que é um índice para risco cardíaco em cirurgias. Não precisava decorar, não precisava saber nada, mas você precisava saber as variáveis. E quais são as variáveis? Função renal, insuficiência cardíaca, diabetes, cirurgias dependendo da localização, histórico de AVC e doença isquêmica. Bizarro para risco cardíaco, índice de Lee, creatinina faz parte. A idade não faz parte desse risco, o grau de urgência e emergência não faz parte desse risco e o porte é levado em consideração. O porte e o local. Bizarro. E aí, mais uma questão. Mais uma questão de gasometria arterial. Aí tá a continha, mostrando a questão, o pH, o PCO2, o BIC, como eu calculo. Ah, tá em alcalose, mas é metabólica? Sim, mas será que não é mista? Porque o pH2, lembra de todas essas contas, você tinha que fazer essas contas, tinha que saber fazer as continhas. Podemos saber também, aprender aí as causas de alcalose metabólica. Lembra? Maravilha. Estou vomitando é uma causa. Diurético. Vou ler o slide. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Eu avisei. Vai cair gasometria na prova de cirurgia. Estudem. Estudaram, acertaram. O que está acontecendo? Uma alcalose mista. Sem fazer as contas. Eu avisei. E vai cair em 2023, 2024 de novo. E você vai acertar se você é aluno Medcoff. Essa aqui foi sacana. Falei lá no R1, vou repetir. Questão sacana, que se você pensa no feeling, você fica na dúvida entre A e C, certo? Por quê? Bateu o queixo na piscina, então foi uma contusão. Mas tem perda de contiguidade, então é corto contuso. Não. Como você responde essa questão? Você tinha que ler as definições das feridas. Não é algo da cabeça nossa. Tem definição clara. E olha só os tipos de ferimento. Ou é inciso, que é o bisturi, ou é contuso, que é uma porrada com bordas irregulares, ou é corto-contuso, que corta, mas faz contusão também, um facão, um machado, ou é lácero-contuso, que é descolante, ou é perfurante. Esses são os tipos de ferimento. Uma contusão, uma batida, é um ferimento contuso. Mesmo, olha só, um volante de automóvel, mesmo com perda de pele e a exposição, sangramento, esmagamento, rombo, é contuso. Porque não teve corto contuso, foi só contuso. Foi alta energia, abriu, mas foi contuso. É diferente. E a resposta era contuso. Cortante não é, porque não cortou. Inciso não é, porque não foi bem delicadinho. Corto contuso, ai, será que é? Não é, porque corto contuso tem, não tem trabécula. E é um objeto que corta, tem um corte com uma maceração. O contuso é que tem as trabéculas, é um negócio esmagado. Difícil essa questão, mas boa. E olha o que caiu. Caiu no R1, caiu no R3, eu falei, PSU Minas adora esse tema. Sempre cai todo ano. Rapaz, eu fui vidente nessa live de revisão. Espero que você tenha assistido. Exames pré-operatórios.
para procedimento cirúrgico. E aí, qual está correto? Olha só, esse slide mostra a mesma coisa que mostra na minha aula. Eu trouxe para vocês verem e não ficarem sugestionados. Lembra, conformidade, conforme exame. O que o Sabiston fala? Você não vai fazer pacote, você vai avaliar o seu paciente. Uma mulher em idade fértil precisa de um beta. Um idoso talvez precise de um hemograma de uma função renal. E, claro, varia conforme as comorbidades e conforme o tipo de cirurgia. Essa tabelinha verde é o que estava aqui, ó. Eu fiz clarividência. O que eu falei? Olha, tá na live lá, ó. Tá na live lá. Em procedimentos sem risco, procedimentos pequenos, em pacientes sem grandes comorbidades, cirurgias pequenas, que exames que eu faço? Depende da idade. Jovem não precisa de nada, mulher só teste de gravidez. O paciente mais ou menos, um homem vai fazer um eletro. O idoso vai fazer hemograma, função renal, raio-x de tórax. Claro que se o paciente usa diurético, opa, vamos individualizar nossos pedidos de exames. O paciente usa diurético, vamos colher eletrólitos. A mulher tem chance de estar grávida, vamos fazer teste de gravidez, não é dispensável. Um paciente com doença cerebrovascular e uma cirurgia média, pô, vamos fazer um eletro, claro. Um paciente idoso que vai fazer uma cirurgia de grande porte, não precisa de HB? Claro que preciso, cirurgia de grande porte. Bom senso. Junto com os critériozinhos, você responde a grande maioria dessas questões. Adorei, porque essa aqui foi boa a questão. Minha aula respondeu. É uma questão legal de fazer. Não é uma questão que eles lançam aí os exames, peça o que você queira. Próximo. Essa aqui, ó, eu tive que falar com o professor da plástica. E essa aqui também você tinha que responder na eliminatória. Por quê? Você olha a questão e fala: maravilha, é uma lesão possivelmente cancerosa aí na região pré-auricular. Parece ser um carcinoma basocelular. Pela descrição, parece ser um carcinoma basocelular. E aí, o que a gente sabe do carcinoma basocelular? Que é uma lesão papulada, rósea, umbilicada, que vai crescendo geralmente na face. O paciente tem exposição crônica ao sol. Qual que é o tratamento? Ressecar. Quando que tem chance de recidivar é pior? Quando é grande, quando é um paciente muito jovem, ou tem imunossupressão, ou em alguma área muito específica. Tá? Isso é o CBC. Agora, qual que foi a discussão? O CBC nós não encontramos na literatura em lugar nenhum essa história de margem com recidiva. O que tem chance de recidiva é isso aqui, ó. Risco de recidiva para o CBC é isso aqui. As margens não têm relato. Agora, se fosse um outro tipo de lesão, um melanoma nodular, por exemplo, aí faria sentido isso, por causa do Breslow. Isso é o ABCD do melanoma, que a gente conhece e sabe como eu investigo o melanoma. Quando ele tem quando a lesão na pele tem as alterações ABCD do melanoma, uma lesão assimétrica, bordas irregulares, coloração heterogênea, grande e que está crescendo, pode ser um melanoma. Olha a questão. Era uma pápula rósea de 1 centímetro na região pré-auricular, firme, bordas elevadas, depressão central, com crosta. Muito bem descrito, provavelmente um CBC. Só que vem crescendo há 2 anos. Faz mais sentido ser um CBC. Agora, olha as alternativas e aí você responde. É uma lesão encontrada com frequência no dorso das mãos e na mucosa? Seja melanoma, seja CBC, não é frequente encontrado em mucosa. O tratamento é a ressecção com linfadenectomia? Mesmo no CBC ou em melanoma, você não sai direto fazendo linfadenectomia. Radioterapia é primeira linha em jovens, independentemente do diagnóstico, não. Ou seja, essa aqui faz sentido. Uma margem profunda acometida tem mais risco de recidiva local do que a margem lateral. Para o CBC isso não é uma obrigação. Mas, tá bom, e se for um melanoma nodular? Ou do CBC as outras estão tão erradas que eu vou escolher essa. Próximo, mais uma errada. Outra questão nada a ver, que você tinha que ler as alternativas para acertar. O enunciado pouquíssimo importava. Mas o que estava acontecendo? Era um paciente com perda de peso, que estava tendo fraqueza e não estava comendo bem. E aí eu vou fazer a avaliação nutricional. A questão é de avaliação nutricional. Qual está errada acerca de avaliação nutricional? E aí você lia as alternativas e achava uma coisa estranha. Qual que era o estranho?
apesar de ser uma questão ampla e pouco direta. Eu tenho que lembrar da avaliação nutricional e do risco nutricional. Os pacientes que você vai atender de tudo, mas principalmente aqui no foco dos perioperatórios, eles têm que ter uma avaliação de risco nutricional. Se ele tem desnutrição ou risco de desnutrição, a chance de complicações é maior. Então eu preciso discutir uma terapia nutricional para melhorar tudo: complicações, cicatrização, imunidade. Como que eu avalio isso? Eu faço uma avaliação ampla. Eu vejo peso, altura, IMC, eu vejo pregas, eu vejo comorbidades, eu vejo estados de hidratação, anemia, colho exames para ver albumina, HB-HT, linfócito, vejo várias coisas. Eu tenho que fazer a avaliação global subjetiva, exame físico, tudo isso. O peso, por si só, não é um bom parâmetro. Tanto faz, né? Só o peso isolado. Eu tenho que fazer uma avaliação melhor. E aí eu respondi a questão, porque qual que é errada? Errada. O peso corporal é de grande importância? É. É uma medida de fácil obtenção? É. Segura para uso isolado? Imagina, jamais. Jamais. As outras estão certas, tá? Autoexplicativas e legais. Apesar de ter uma, tipo, ajustes no cardápio, buscar estado nutricional, um pupurri, mas tá certo. O peso isolado tá errado. Questãozinha, nada a ver. E essa, pronto, mas nada a ver, uma decoreba total. O que é o CEA? CEA é um marcador tumoral, o antígeno carcinoembrionário. O CEA, olha só, o CEA é um marcador tumoral para câncer coloretal principalmente. E para que ele serve? Ele serve para indicar prognóstico, para monitorizar o tratamento evolutivo, para suspeitar ou não de recidivas. Mas ele é ruim para rastrear. Eu não fico colhendo CEA para ver se o paciente tem tumor. CEA pode elevar no tabagista, pode elevar em outras doenças. Ele eu coleto ao estadiar, para deixar um nível basal no estadiamento e para depois ir vendo o controle evolutivo. É para isso que serve o CEA, ok? Então o CEA eu vou coletar após a ressecção do tumor? Posso coletar também, mas não é esse o momento da coleta. A coleta é antes da cirurgia. É quando eu faço o diagnóstico de câncer coloretal, eu colho um CEA para estadiamento. Eu não vou acompanhar o paciente com suspeita. Se eu tenho suspeita de câncer, eu preciso confirmar ou excluir essa suspeita e não ficar acompanhando com CEA. E eu não vou colher CEA como triagem. A triagem aqui é colonoscopia, sangue oculto nas fezes, talvez. Maravilha? Maravilha. 28. Qual está errada? E essa aqui é outra questão que cai sempre no PSU de Minas, cai em outras provas. Eu falei em algumas revisões sobre a dor abdominal. E aí você precisava lembrar disso aqui para responder, ó, da inervação abdominal. E aí, para facilitar, a gente ensina com a evolução da apendicite, porque aí fica mais claro na sua cabeça. Como é que é a evolução da apendicite? Primeiro, o paciente tem a inflamação e a distensão do apêndice, seja por hiperplasia linfóide ou fecalito. Inflamou o apêndice. Como é que é a dor quando inflama o apêndice? É uma dor periumbilical, é uma dor visceral, é uma dor simpática, o peritônio visceral está inflamado. Depois, com o tempo, isso aí vai progredindo, a inflamação vai progredindo, e aí acomete o peritônio parietal. E aí a dor fica localizada, porque é uma dor somática. Isso serve para o apêndice, mas serve para todas as dores abdominais, por causa da inervação. Se você lembrasse disso, você acertava. Olha só, por que a letra A está errada? Porque a dor de origem intestinal não é nervo simpático aferente, é a dor visceral. Letra B, a localização da dor ao exame físico vai ocorrer quando tem progressão, e aí inflamação visceral e irritar a superfície parietal do peritônio. Tá certo. Desculpa, me confundi na letra A. A letra B, olha, até eu confundo. Fui corrigir e me confundi. Normal. Você se confunde na prova, não faça isso. Ele quer saber qual está errada. Errada. Letra B eu expliquei direito. Tá certa, porque a dor vai se localizar quando a dor e a doença progredirem e inflamar o peritônio parietal. Perfeito. Letra A está certa, tá bom, gente? A dor intestinal é transmitida por nervos simpáticos aferentes e o nervo vago tem participação. Isso é a dor visceral. Perfeita. Letra C, letra C está errada. Por quê? Porque as lesões por vísceras, seja esmagamento, queimadura, corte, uma dor aguda súbita bem localizada. Não.
A lesão visceral direto é uma dor difusa e inespecífica, depois que localiza. E o estímulo do intestino médio ativa o nervo aferente, que acompanha e vai provocar dor na região umbilical. Isso. Ficou um pouco confuso, né? Muita informação, mas se você entender isso aqui, você anota na hora da prova. Visceral, peritônio visceral, difuso, simpático. Parietal, localizado, somático. Posterior, pronto. Vem visceral primeiro, difuso, depois vem o parietal, localizado. E aí você respondia, tranquilamente. Cuidado com o errado. Estamos acabando, vamos embora, estamos acabando essa correção maravilhosa. Depois vocês falem aí o que vocês acharam. Depois do like, só pode comentar com o like. Gostei, não gostei, mais ou menos, acho que pode fazer isso para melhorar. A gente sempre procura críticas construtivas, a gente quer crescer. Próxima questão, fez uma laparotomia. Foi tudo bem, não teve intercorrências. A paciente foi para os cuidados pós-operatórios. Qual está errada? Errada. O que eu preciso lembrar do pós-operatório? Existem várias complicações, vamos estudar algumas. O paciente pode ter complicações pós-operatórias locais da ferida. Um seroma, um hematoma, colecionou alguma coisa ali, que eu tenho que observar, às vezes abrir um pontinho para drenar. Ou uma complicação local de toda a ferida, uma deiscência. Abriu a pele superficial, abriu a aponeurose, eventração, abriu tudo, evisceração. Tem que reoperar, eventração e evisceração para fechar de novo. A superficial pele subcutânea eu posso fazer cicatrização por segunda intenção. Ou pode ter uma deiscência de anastomose, quando você costurou alguma coisa dentro da barriga. Aí a gente vai ver nas alternativas. O paciente pode ter uma complicação local, uma infecção. Infecção de pele superficial e subcutâneo. Ou uma infecção de face e músculo, uma infecção profunda. Ou uma infecção intracavitária. Além dessas complicações, ele pode ter complicações sistêmicas, comuns a todos os procedimentos. Quais são algumas delas? Febre. Principal causa de febre no pós-op, a atelectasia. Não aguento mais repetir isso. Mas eu tenho que lembrar que pode ter infecção urinária, pneumonia, flebite, ou, alguns dias depois, deiscências, TEP, TVP. Lembrar que a hipertensão é comum. E a hipotermia é perigosa. Qual que estava errada? Olha só, vamos lendo e aprendendo. Aumento da dor abdominal entre o 4º e o 8º dia, depois da cirurgia, a dor aumentou de novo. Com febre e leucocitose é preocupante, preocupantíssimo. O paciente estava indo bem, evolui com dor, febre e leucocitose, eu tenho que fazer imagem, com certeza. Abriu alguma coisa, principalmente depois de uma gastrese subtotal. Abriu aí um ponto, deu uma deiscência. Se o paciente tiver febre nas primeiras 48 horas, eu tenho que ficar tranquilo, que a principal causa é a atelectasia pulmonar. Sim. Claro, eu vou examinar o doente. Será que não tem flebite? Será que não tem uma infecção? Vou examinar. Mas se tiver tudo bem no exame físico, nas primeiras 48 horas, provavelmente é atelectasia. Febre é uma ocorrência comum no pós-operatório e pode ser atribuída, além da atelectasia, ao remite, ao trauma cirúrgico. Claro, o paciente sofreu um trauma, está cicatrizando, está se recuperando, ele pode ter um pouquinho de febre? Pode. Ok, outra causa aí de febre no pós-op imediato. Remite. Agora, hipotermia no perioperatório acontece, tem queda de temperatura e está tudo bem. Não, está errado isso aqui. Ok? Ok. Geralmente febre, não hipotermia. E a última é a mais decoreba de todas. Primeira coisa que você escuta quando fala de trauma é o quê? ABCDE. Qual é a segunda coisa que você escuta quando fala de trauma? No trauma, choque é hipovolêmico até que se prove ao contrário. Ponto final. Qual a causa mais provável da instabilidade hemodinâmica do doente? É hipovolêmico até que se prove ao contrário. Para aprender mais um pouco, o paciente vítima de trauma e está em choque, está sangrando até que se prove ao contrário. Da onde ele pode sangrar? Sangramento externo, que você está vendo. Do tórax, você fez exame físico, pode fazer um IFEST, viu lá hemotórax. Do abdômen, tem um FAST positivo, tem peritonite. Da pelve, tem uma pelve instável, uma fratura de pelve, é o que mais sangra de todos. Ou dos membros, fratura exposta, fratura bilateral de fêmur. Está sangrando. Prioridade de controle do sangramento. Outros tipos de choque que existem no trauma, vocês conhecem muito bem, que vocês são meus alunos. Tem o choque neurogênico,
que é raro, que é um choque distributivo, pode estar presente no trauma raquimedular ou no TCE, e aí no trauma raquimedular o paciente vai ter hipotensão com bradicardia. No TCE o paciente tem bradicardia, mas tem hipertensão, então às vezes nem tem choque, ou é um choque neurogênico mesmo com hipertensão, porque pressão não é sinônimo de choque. E existe o terceiro choque, que é o obstrutivo, que é o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco. O paciente faz uma obstrução, não consegue circular volume. Mas é hipovolêmico até que se prove ao contrário. Por exemplo, causas de choque no trauma, um FAST positivo, olha que bonitinho, uma pelve aberta. E a questão tenta te enrolar, mas você não cai na pegadinha. Por quê? O paciente está hipotenso e confuso, pode estar em choque. Ah, ele tem paraplegia. Tudo bem, ele tem um trauma raquimedular? Tem. Pode ser que tenha choque neurogênico ou choque medular? Pode. Só que ele tem um tórax normal, sem sangue no tórax. FAST normal, sem sangue na barriga. E bacia com cisalhamento vertical. Meu querido, sabe quanto pode sangrar um cisalhamento vertical? A volemia inteira do doente. É um dos choques mais graves que existem. Causa mais provável da instabilidade. Choque hipovolêmico. Por favor. Essa questão é legal. Podia ser um pouco mais completa, mas é legal. Enfim, é isso. Resumindo a prova do PSU Minas Gerais, prova de preguiça. Por quê? 30 questões apenas, questões iguais, tirada do banco de questões, 15 igual ao do R1. Muito preguiçosos. Eles não montam a prova, ou se montam na preguiça. Ou se tem outro motivo, eu posso estar errado. Eles querem pegadinha, eles querem fazer uma prova rápida mesmo, eu não sei qual que é o objetivo. É uma prova que não cabe recurso, que são questões até que ok, de temas relevantes, mas um negócio perdido, preguiçoso e copiado. Enfim, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado da correção. Aguardo os feedbacks e bora que tem muito conteúdo, muita correção, muita aula, muita live legal para a gente fazer e aprender junto. Estou sempre à disposição, um grande abraço e até a próxima. E boas provas para quem tem muita prova ainda. Bons estudos, galera! Valeu!